Morar sozinho pode parecer o paraíso para muita gente. Afinal, ninguém te manda fazer isso ou aquilo, ninguém te julga por dormir até mais tarde e você pode andar pela casa como bem entender. Mas aí vem o lado que pouca gente fala, a liberdade, que parece tão doce pode virar um veneno suave, que vai te derrubando aos poucos, sem você nem perceber. Se não tiver estrutura, você se perde no próprio espaço, vira refém das suas vontades momentâneas e acaba confundindo liberdade com bagunça. É como se você tivesse ganhado as chaves do navio, mas esquecesse que precisa aprender a navegar. Agora pensa comigo. Já acordou num quarto todo revirado, louça empilhada, papel espalhado e aquele cheiro meio estranho que você nem sabe de onde vem? Isso afeta sua mente, mesmo que você ache que não. Um ambiente desorganizado tem o poder de sujar seus pensamentos, de bagunçar suas ideias. Não é à toa que tem gente que fala que casa bagunçada, cabeça virada. A organização do espaço em que você vive é como o solo onde você planta seus dias. Se o chão está seco, rachado, cheio de entulho, como você vai florescer ali? Muita gente pensa que limpar a casa é só questão de aparência, mas não é. É um ritual silencioso de autocuidado. Quando você arruma sua cama, lava sua louça, limpa sua mesa de trabalho, você está dizendo para si mesmo, eu me importo comigo. A desordem, por outro lado, manda outra mensagem, nada importa, nem eu. E quando essa mensagem se repete todos os dias, ela vira verdade. O filósofo Jordan Peterson disse uma frase simples, mas poderosa. Arrume seu quarto antes de tentar mudar o mundo. E isso não é só sobre móveis. Estudos mostram que viver no meio da bagunça aumenta os níveis de cortisol, aquele hormônio ligado ao estresse. Ou seja, a desordem que você vê fora se transforma em tensão dentro de você. Já perdeu tempo procurando carteira, chave ou fone de ouvido no meio da confusão? Todo esse tempo perdido vira ansiedade, frustração e, no fim, desgaste emocional. Agora pensa em quanto de vida você perde todos os dias em função de algo que podia ser evitado com uma atitude simples. Quer virar esse jogo? Comece com 15 minutos por dia. Escolhe um canto da casa e arruma. Uma gaveta, uma prateleira, um pedacinho da pia. Quando você vê, já virou hábito. Outra dica poderosa. A regra dos 2 minutos. Se algo pode ser feito em menos de 2 minutos, tipo guardar um copo, dobrar uma camisa ou responder um e-mail, faz na hora. É um jeito simples de manter a casa em ordem e a mente limpa. O lar precisa ser abrigo, não campo de guerra. A sabedoria estoica ensina que nosso ambiente reflete o nosso interior. Epicteto dizia que a chave da paz está na disciplina. E disciplina começa no chão da sua sala, no estado da sua pia, na maneira como você trata o espaço onde habita. Não é sobre rigidez, é sobre harmonia. Agora vamos falar de algo que parece pequeno, mas que mexe com tudo, a comida. Quando você mora sozinho, ninguém vai te lembrar de comer direito. E aí, o que acontece? É fácil cair na tentação do miojo, da pizza congelada, do refri e dos lanches industrializados. Dá menos trabalho, claro, mas no fundo, esse atalho cobra um preço alto. Energia baixa, cabeça embaralhada, corpo cansado. É como colocar gasolina adulterada num carro. Ele anda, mas 1 hora dá pane. E aí, adivinha quem vai pagar o conserto? Seu corpo é seu templo. Não tem como a mente funcionar bem se o combustível que alimenta esse templo é lixo. Comer mal. Parece inofensivo quando a gente é novo e tem pique. Mas a conta chega e vem cobrando com juros. Você já percebeu como uma refeição equilibrada muda seu humor? Um prato colorido, cheio de vegetais, proteínas, comida de verdade, parece que traz vida para dentro. A disposição muda, o pensamento clareia e até o humor melhora. Seu corpo começa a agradecer em silêncio. É claro que todo mundo escorrega de vez em quando. Mas o problema é viver escorregando. Comer mal todo dia é um auto-boicote que vai te desgastando em silêncio. E não precisa fazer uma revolução no cardápio de 1 hora para outra. Pequenas trocas fazem milagres. Substitui o refrigerante por água, troca aquele biscoito recheado por uma fruta, diminui o açúcar. Essas trocas parecem bobas,
mas somadas no dia a dia, viram um exército te puxando para uma vida melhor. E sabe o que mais? Cuidar da alimentação é um ato de amor próprio. Você mostra que se importa, que quer viver bem, não só sobreviver. E isso tem tudo a ver com o que os estoicos ensinavam. Sêneca dizia que a verdadeira liberdade é viver de acordo com a razão. E comer com consciência é usar a razão até no prato. Não é sobre dieta da moda. É sobre honrar seu corpo com aquilo que realmente o alimenta. Outro erro muito comum de quem mora sozinho é se isolar completamente. No começo parece uma bênção. Silêncio, liberdade, ninguém enchendo o saco. Mas aos poucos esse silêncio vira um vazio estranho. A casa parece grande demais. O tempo passa devagar. E quando você vê, já está há dias sem trocar uma palavra com ninguém. O ser humano não foi feito para viver em total isolamento. Assim como o fogo precisa de outra chama para se manter aceso, a gente precisa de conexão para manter a alma viva. A solidão pode ser um jardim ou um deserto. Tudo depende de como você a cultiva. A filosofia estoica não condena o estar só. Pelo contrário, Marco Aurélio muitas vezes buscava a solitude para refletir e se fortalecer, mas até ele sabia, o espírito também precisa de espelhos, e são nos outros que a gente enxerga o quanto ainda pode crescer. Tem gente que acha que socializar é só sair para festa, dar risada com um grupo grande, se enturmar. Mas não é bem assim. A verdadeira conexão humana acontece nos pequenos gestos, uma mensagem para um amigo, um café com alguém querido, um bom dia para o vizinho. Às vezes, só de estar num lugar onde tem gente, uma padaria, uma feira, uma praça, seu cérebro já sente que está participando da vida. E isso é importante, muito mais do que parece. Porque quando você se isola demais, sua autoestima começa a encolher em silêncio. Já percebeu como os pensamentos se repetem quando você passa muito tempo sozinho? É como uma música que fica presa no looping e você não consegue mudar de faixa. Sem novas conversas, sem olhares diferentes, sem trocas, sua mente vira uma sala fechada, abafada e escura. E o pior é que a gente nem percebe isso rápido. Só sente um cansaço mental, uma tristeza leve, e acha que é só mais um dia difícil. Mas às vezes o que está faltando mesmo é gente. É aquele contato simples que renova o ânimo. A ciência já provou isso. Um estudo da Universidade de Harvard acompanhou pessoas por décadas e concluiu que as mais felizes eram as que tinham bons relacionamentos, não necessariamente muitos, mas profundos. O isolamento, por outro lado, está diretamente ligado à ansiedade, depressão e até doenças físicas. É como se a ausência de vínculo deixasse o corpo desprotegido, como uma árvore sem raiz tentando enfrentar a tempestade. Claro, ninguém está dizendo para você virar o rei da sociabilidade se não tem esse perfil. Cada um tem seu jeito. Mas, mesmo os mais introspectivos precisam de laços. Precisam saber que pertencem a algum lugar, nem que seja uma roda pequena, uma amizade firme, uma ligação no fim do dia. Você pode ser solitário, mas não precisa ser sozinho no mundo. Tem gente que pode não parecer, mas está esperando só um oi seu para se reconectar. Se você sente que está muito isolado, dê um passo. Só um. Pode ser mandar mensagem para alguém que você não fala faz tempo. Pode ser aceitar um convite ou até puxar assunto com o caixa da padaria. A vida acontece nos encontros, nos acasos, nas conversas, nas conexões que mudam tudo de repente. Ficar só de vez em quando faz bem, mas viver preso no silêncio é como se esconder de si mesmo. E um dia, o silêncio cobra o preço. Epicteto dizia que somos feitos para viver em harmonia com a natureza, e isso inclui nossa natureza social. A filosofia estoica não te empurra para multidões, mas te convida a não perder o que te torna humano. A capacidade de se conectar, escutar, acolher e aprender com o outro. O sábio vive bem consigo, mas nunca se fecha para o mundo. Outra cilada de quem vive sozinho é ignorar o sono. Você até sabe que dormir mal faz mal, mas vai empurrando. Vê um vídeo, depois outro, mexe no celular, e quando percebe já são 3 da manhã. Aí no dia seguinte o corpo pesa, a cabeça não pensa direito e tudo parece mais difícil do que realmente é.
O sono é um dos pilares invisíveis da sua vida. É como a base de uma casa. Se estiver rachada, não importa o quanto você decore o interior, uma hora tudo desaba. Muita gente só valoriza o descanso quando já está no limite. Quando os olhos ardem, o mau humor toma conta e o café já não dá mais conta do recado. Dormir bem não é luxo, é necessidade. Durante o sono, seu corpo recalibra hormônios, consolida memórias e se prepara para aguentar o tranco do dia seguinte. Negligenciar isso é como tentar correr uma maratona sem treinar. Você até começa, mas logo quebra no meio do caminho. Quarto escuro, silencioso e limpo é mais do que conforto, é medicina. A exposição à luz azul das telas atrasa a produção de melatonina, o hormônio do sono. Por isso, deixar o celular de lado antes de deitar é mais importante do que parece. E tem mais. Manter um horário fixo para dormir e acordar cria um ritmo no seu corpo, como se ele soubesse que pode descansar tranquilo. Regularidade é o segredo que ninguém fala, mas que muda tudo. A privação de sono enfraquece seu sistema imunológico, desequilibra seu humor e bagunça sua tomada de decisões. Um estudo de Stanford revelou que dormir menos de 6 horas por noite reduz drasticamente a sua capacidade de lidar com o estresse. E cá entre nós, quem mora sozinho precisa mais ainda estar em equilíbrio, porque se você desmorona, não tem ninguém ali para segurar sua onda. Arianna Huffington escreveu: sono não é um luxo, é um pilar da vida bem-sucedida. E não é exagero. Dormir bem é investir na sua saúde, na sua clareza mental, na sua força emocional. Quer ter foco, energia e disposição? Comece pela sua noite. Crie uma rotina noturna. Baixe as luzes, leia algo leve, respire fundo. Seu corpo entende sinais. Dê os sinais certos para ele. Marco Aurélio dizia que a alma fica mais forte quando damos ao corpo o que ele precisa. E o corpo, mais do que qualquer suplemento, precisa de descanso. O estoicismo nos ensina a respeitar o que é natural. E dormir, meu irmão, é tão natural quanto respirar. Negar isso é guerrear contra si mesmo. E nesse tipo de batalha, você sempre sai perdendo. Agora vamos falar de um inimigo silencioso que mora na sua carteira. Gastar sem pensar. Quando você mora sozinho, a tentação de comprar algo só, porque merece ou está estressado, aparece todo dia. Um delivery, um mimo, uma comprinha online. Na hora parece inofensivo, mas no fim do mês, quando a fatura chega, a realidade bate como um balde de água fria. E a sensação é de que o dinheiro escorreu pelos dedos, sem nem ter passado direito pela sua vida. Pensa no seu dinheiro como um balde de água limpa. Cada gasto desnecessário é um furinho. E quanto mais furos, mais rápido o balde esvazia, mesmo que você continue enchendo. Muitas vezes o problema não é ganhar pouco, é gastar sem consciência. E o pior, a maioria só percebe quando já está endividado. O estresse bate, a cabeça ferve e aí começa o ciclo do desespero. Mais dívida, mais culpa, mais impulsividade. É um loop cruel, mas dá para sair disso. Primeiro passo: anote tudo que você gasta, até aquele cafezinho na rua. Só de escrever você começa a enxergar o que antes passava batido. Depois, pergunte-se antes de passar o cartão: eu realmente preciso disso? Não é para viver em escassez, é para viver com consciência. E uma dica de ouro: se pague primeiro. Guarde 10% de tudo que você recebe, nem que seja pouco. Isso é mais do que um hábito. É um gesto de respeito por si mesmo. E mais, gaste dentro da sua realidade. Não tente manter um padrão que não te pertence só para impressionar os outros. Quem vive de aparências dorme em dívida. Como dizia Sêneca, pobre é quem precisa de muito. E a verdadeira riqueza está na simplicidade. Aprender a dizer não a uma tentação momentânea é como treinar um músculo invisível, o da liberdade financeira. E cada vez que você diz não, ele fica mais forte. Poupar não é deixar de viver. É garantir que quando a vida apertar, você tenha onde se apoiar. Warren Buffett disse: não economize o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de economizar.
A diferença entre alguém que vive tranquilo e alguém que vive sufocado, muitas vezes, está em decisões pequenas, feitas repetidamente, e isso vale ouro. A visão estoica sobre o dinheiro é clara. Ele deve servir ao homem, não o contrário. Epicteto alertava sobre os perigos de depender de coisas externas. Ter controle financeiro é mais do que planejar o futuro, é se libertar do medo de não ter. É olhar para o seu extrato e sentir que quem manda ali é você, não os impulsos. Porque quem domina os próprios gastos já deu o primeiro passo para dominar a própria vida. Outro erro que passa despercebido é viver sem organização. Parece até clichê falar isso, mas a falta de planejamento diário é como andar numa estrada sem placas. Você até se movimenta, mas não sabe para onde está indo. E o pior, quando percebe, gastou energia com coisa que nem importava. Acorda, sem saber o que fazer primeiro. Procrastina, perde o foco e quando vê, o dia passou e você não saiu do lugar. No fundo, não é falta de tempo, é falta de direção. Quantas vezes você já terminou um dia com aquela sensação de que não fez nada que realmente importava? Isso não acontece porque você é preguiçoso. Acontece porque a sua mente, sem uma estrutura, se perde fácil no meio das distrações. Cada notificação, cada pensamento aleatório, cada tarefa urgente que aparece do nada vira um desvio. E quando não existe um plano claro, qualquer distração vira prioridade. Mas calma, ninguém precisa se transformar num robô produtivo. A ideia não é ter um cronograma militar. É criar um sistema simples que te ajude a viver com mais leveza. Comece preparando o dia seguinte antes de dormir. Escreva num papel ou no celular 3 coisas que você precisa resolver. Só isso. Defina o essencial e siga esse minimapa quando acordar. Acredite, só isso já muda o seu jogo. Outra coisa que ajuda muito é manter seu espaço organizado. O ambiente externo reflete o interno. Se sua mesa está lotada de bagunça, sua mente vai se sentir da mesma forma. Um espaço limpo e funcional é como um terreno fértil. Tudo cresce melhor ali. E lembre-se, produtividade não é fazer tudo, é fazer o que importa e fazer bem feito. Isso exige foco, e o foco nasce da clareza. E aí vem uma dica de mestre. Trate a organização como um aliado, não como um castigo. Ela te liberta. Quando tudo tem seu lugar, você ganha tempo, ganha paz e até sobra espaço para improvisar quando for preciso. A vida é cheia de imprevistos, sim, mas quem está estruturado sofre menos quando o vento bate forte. O improviso funciona melhor quando a base é firme. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. O estoicismo nos ensina que viver com ordem é viver com sabedoria. Não é sobre ser rígido, mas sobre reconhecer que sua energia é limitada e precisa ser usada com propósito. A organização te dá o mapa, e com ele você deixa de ser levado pelas ondas do acaso e começa a remar com firmeza, rumo ao que realmente importa. Agora imagina acordar todos os dias sem nenhum motivo verdadeiro para sair da cama. É como carregar um corpo vivo com uma alma adormecida. Quando a gente vive sem propósito, tudo pesa mais. O barulho do despertador incomoda, as tarefas viram fardos e o tempo parece se arrastar como uma fila interminável. E o mais perigoso é que isso vai drenando sua energia devagar, como uma torneira pingando. Você nem percebe, mas está esvaziando por dentro. Tem quem pense que propósito é algo gigantesco, tipo uma missão divina, algo que vai aparecer do nada, numa madrugada de inspiração. Mas não é bem assim. Propósito está nas pequenas coisas. Está no cuidado com uma planta, na dedicação a um projeto pessoal, no prazer de aprender algo novo. É aquilo que faz seu coração bater mais firme, mesmo quando ninguém está vendo. É o que te faz dizer: vale a pena continuar. Acordar. Com propósito não significa acordar empolgado todo dia. Tem dias em que a cama vai parecer o melhor lugar do mundo. Mas ter um motivo para levantar mesmo assim é o que faz a diferença. Propósito é bússola. Ele não elimina as tempestades, mas te lembra para onde remar. E isso muda tudo. Até lavar a louça ganha outro sentido
Quando você entende o porquê está fazendo isso, e se você ainda não encontrou o seu, tá tudo bem. A maioria das pessoas não encontra, elas constroem. Comece pelo que desperta sua curiosidade. Teste, explore, erre, recomece. Propósito não se descobre deitado esperando uma epifania. Ele aparece quando você se move, quando você se envolve. É como acender uma fogueira. No início só faísca, mas com paciência e constância vira chama. Uma prática simples é se perguntar: o que me faz sentir vivo? Não o que dá mais dinheiro, nem o que impressiona os outros, mas o que te desperta por dentro. Quando você encontra isso, mesmo que em pequena dose sua rotina se transforma. Você para de viver no modo automático e começa a viver no modo consciente. E essa mudança, meu amigo, é revolucionária. O estoicismo nos lembra que o sentido da vida não está nas grandes conquistas, mas na maneira como encaramos cada ato do dia. Marco Aurélio dizia: a vida é o que os seus pensamentos fazem dela. Ter um propósito é dar direção aos seus pensamentos. É lembrar que cada escolha, cada passo, cada manhã pode ser um avanço, mesmo que pequeno, na direção de algo que faça sua existência valer a pena. Tem um erro que parece bobo, mas que vai te engolindo aos poucos. Deixar de se exercitar. Quando você mora sozinho, não tem ninguém para te chamar para caminhar, nem para te lembrar que ficar o dia todo sentado não é normal. E aí o corpo vai parando, devagar. Primeiro você sente mais preguiça. Depois, o cansaço começa a chegar, mais cedo. As dores aparecem. Até levantar do sofá já parece esforço. E o mais louco é que quanto menos você se mexe, menos vontade tem de se mexer. O corpo foi feito para se mover. Parado, ele se deteriora. É igual a um carro que fica muito tempo na garagem, enferruja, estraga por dentro, perde a potência. Agora, experimenta sair para uma caminhada de 15 minutos, ou fazer alongamento enquanto escuta uma música. O corpo reage na hora, o humor melhora, a cabeça clareia. E sabe por quê? Porque o movimento libera endorfina, serotonina, dopamina, tudo que a mente precisa para sair da estagnação. O problema é que muita gente acha que precisa virar atleta de um dia para o outro. Vai com tudo na primeira semana, exagera e, claro, desiste. Porque o corpo dói, a rotina aperta, a motivação some. Mas a chave não está na intensidade, e sim na constância. Fazer pouco todo dia é melhor do que fazer muito de vez em quando. Não precisa ser academia. Pode ser dança, pular, corda, subir escada, nadar, caminhar. Qualquer coisa que tire você do modo estático. O exercício físico não é só sobre estética. Ele molda seu caráter. É isso mesmo. Quando você se compromete a vencer a preguiça todos os dias, você desenvolve algo que vai muito além do corpo. Disciplina. E disciplina é uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter. Porque ela transborda. Quem é firme nos treinos tende a ser firme no trabalho, na alimentação, nos projetos, nos relacionamentos. É um efeito dominó do bem. Nos próximos dias, tente isso. Movimente-se todos os dias, nem que seja por 10 minutos. Faça disso uma promessa silenciosa com você mesmo. Crie esse momento. Não espere vontade. A ação vem antes da motivação. Sempre. Seu corpo é como um rio, precisa fluir para não apodrecer. Deixar ele parado é permitir que a estagnação tome conta também da sua mente. Epicteto dizia que o homem que domina seu corpo, domina sua alma. O estoicismo vê o exercício não como vaidade, mas como uma forma de fortalecer a vontade. Treinar o corpo é treinar o espírito para suportar o desconforto, para vencer a inércia, para se tornar alguém mais resistente por dentro e por fora. Porque, no fundo, se você consegue vencer a preguiça hoje, você consegue vencer qualquer desafio amanhã. Um dos erros mais invisíveis e mais perigosos de quem vive só é parar de crescer. Não estou falando de altura, claro, mas de mente, de aprendizado. Quando a gente entra num modo de repetição, fazendo as mesmas coisas, pensando igual, evitando desafios, é como se desligasse o botão da evolução. E o pior, isso acontece
devagar, como uma planta que vai murchando sem água. No começo você nem percebe, mas um dia se olha no espelho e sente: tô estagnado. A mente é um músculo. Se não for estimulada, enfraquece. Ficar na zona de conforto pode parecer seguro, mas é ali que muita gente começa a definhar. A vida não para. Se você não acompanha, fica para trás. E aí vem aquela sensação estranha de estar existindo, mas não vivendo. Como se você estivesse assistindo a própria vida de fora, esperando alguma coisa acontecer. Mas não acontece, porque você parou de se mover. Aprender algo novo é como acender luzes em cômodos que estavam escuros dentro de você. Pode ser um livro, uma conversa diferente, um curso, um documentário, uma experiência que te desafie. Não importa a forma. O que importa é se colocar em movimento mental. Quando você aprende, sua confiança cresce, suas decisões melhoram, sua visão de mundo se amplia. Você passa a ter mais argumentos, mais alternativas, mais jogo de cintura para lidar com os problemas da vida. Agora, olha que curioso. Quanto mais tempo você passa sem aprender, menos você acredita que pode aprender. É como uma corrente invisível que te prende à estagnação. Você começa a achar que já sabe tudo, que nada mais te surpreende. E isso é perigoso. Porque o mundo muda rápido. O que era útil ontem pode ser inútil amanhã. A habilidade que você domina hoje pode virar obsoleta. E quem não se adapta se afoga na própria rigidez. Faça um teste. Escolha algo simples para aprender essa semana. Pode ser uma receita nova, uma habilidade manual, um conteúdo online, qualquer coisa que te tire da rotina mental. E se cerque de gente que te desafia. Amigos que têm ideias diferentes, que questionam, que te fazem pensar. Não se feche só no que te conforta. O conforto prolongado esconde um tipo de tédio que vai corroendo por dentro, sem barulho. Sêneca escreveu que, enquanto se vive, deve-se aprender a viver. O estoicismo enxerga o aprendizado como um dever do ser racional, não para ser o mais sábio da sala, mas para não ser vítima da ignorância, principalmente da própria. Crescer não é luxo, é sobrevivência. Quem aprende, lidera, quem para é liderado. O conhecimento é a chave que abre as portas, que a estagnação tranca com um cadeado de rotina. Agora imagina isso. Você acorda, ainda com os olhos meio fechados, e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Sem nem pensar, já está rolando a tela, abrindo notificações, vendo mensagens, vídeos, memes, propaganda. Notícia ruim. Quando percebe, já passou 1 hora. E o pior é que você nem sabe direito o que fez com esse tempo. Parece exagero, mas é exatamente assim que a tecnologia vai comendo nossos dias pela beirada, sem fazer barulho. O problema não é o celular, nem a internet. O problema é deixar que isso vire o centro da sua vida. Se cada momento de pausa vira uma fuga para a tela, você começa a esquecer como é ficar em silêncio. E o silêncio, por mais desconfortável que pareça no começo, é onde moram as melhores ideias. É no silêncio que você se escuta. É onde brota a criatividade, o insight, o autoconhecimento. Mas se você nunca está em silêncio, como vai saber quem você é de verdade? Pensa nos melhores momentos da sua vida. Aquelas lembranças que você guarda com carinho. Eles aconteceram olhando para uma tela ou vivendo de verdade? A tecnologia deve ser ferramenta, não prisão. Deve servir para ampliar a vida, não para substituí-la. Se você está passando mais tempo assistindo a vida dos outros do que vivendo a sua, é sinal de alerta. É hora de reequilibrar o jogo. Crie limites. Tire o celular do quarto na hora de dormir. Estabeleça momentos sem tela durante o dia. Leia um livro. Cozinhe ouvindo música, caminhe sem fone de ouvido, olhe para o céu. Resgate o prazer de estar presente. Seu cérebro precisa reaprender a estar inteiro, onde o corpo já está. Estar presente é um superpoder que poucos dominam hoje em dia. Substitua tempo de tela por tempo de vida. Cada minuto que você gasta, rolando sem pensar, é 1 minuto que você poderia estar fazendo algo que realmente importa. E isso não é papo de coach, é realidade. A vida acontece no agora. E se você passa o agora distraído, você perde tudo. Perde os detalhes, os aprendizados, os sinais.
E depois não entende por que está tudo tão sem sentido. O estoicismo, mesmo existindo há 2000 anos, já falava sobre isso. Não com celulares, claro, mas com o excesso de distrações. Sêneca escreveu sobre o tempo como o bem mais precioso do homem, e que a maioria desperdiça como se fosse infinito. Dominar seu tempo é dominar sua vida, e para isso você precisa aprender a dizer basta para as distrações que te puxam para baixo. Use a tecnologia, mas não deixe que ela use você. Tem um costume que parece inofensivo, mas sabota seu crescimento: ficar reclamando demais. Desabafar de vez em quando é normal, todo mundo faz, mas viver reclamando é como tentar esvaziar um barco furado só com palavras. A água continua entrando. E no fim, você só cansa mais rápido. Tem gente que gasta energia demais, contando pro mundo o quanto tá difícil, mas não move um dedo para mudar. E aí o problema vira parte da identidade da pessoa. Ela se apega à dor como se fosse uma medalha. Quando você repete para si mesmo o tempo todo que as coisas estão ruins, sua mente começa a acreditar nisso como verdade absoluta. E pior, você cria um padrão mental que bloqueia qualquer tentativa de solução. É como se só existisse o buraco, mas você não enxergasse mais a escada. Reclamando, você não resolve. No máximo, espalha mais peso por onde passa. E o mais curioso, às vezes, a gente reclama tanto que nem nota mais. Já virou hábito, um vício de palavras negativas. A vida não tem pena de quem só se lamenta. Isso pode soar duro, mas é real. O mundo não para ouvir reclamação. Ele continua girando independente do seu desabafo. E isso não quer dizer que você precisa engolir tudo calado. Significa que sua energia deve ser gasta tentando encontrar solução, não repetindo o problema. Ação vale mais do que 1000 palavras. Você quer mudar de vida? Comece fechando a torneira das queixas e pegando a enxada da responsabilidade. Reclamar o tempo inteiro tira o foco do que realmente importa. Você começa a olhar mais para o que está errado do que para o que pode ser feito. E isso mina a motivação. O caminho não parece mais difícil, parece impossível. Mas quando você troca a pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Por o que eu posso fazer com isso? O cenário muda. A dor vira ferramenta. O problema vira treino. A crise vira crescimento. E uma das formas mais práticas de sair desse ciclo é observar suas falas. Escute-se. Veja quantas vezes por dia você repete reclamações automáticas. Depois, comece a inverter. Quando quiser dizer "que droga de", diga "o que posso aprender com hoje?". Pode parecer bobagem, mas isso reprograma sua mente. Te tira do papel de vítima e te coloca na posição de protagonista. E isso faz toda a diferença. Marco Aurélio dizia que a qualidade dos nossos dias depende da qualidade dos nossos pensamentos. E a filosofia estoica é isso: treinar a mente para reagir de forma sábia. A vida não é feita só de alegrias, mas você pode escolher como responder às dores. Reclamar te enfraquece, agir te fortalece. E no fim, essa escolha é só sua. Agora pensa num hábito traiçoeiro: manter pequenos comportamentos ruins, achando que não fazem diferença. Um dia você dorme tarde porque ficou no celular. No outro pula o café da manhã porque acordou atrasado. Depois começa a deixar roupa acumulada, adiar as tarefas importantes, gastar mais do que pode, comer qualquer coisa só para não perder tempo. Parece pouco, mas esses deslizes se juntam. E quando você percebe, sua rotina está sendo moldada por ações que vão te deixando mais fraco por dentro e por fora. O problema dos maus hábitos é que eles não chegam fazendo barulho. Eles vêm devagar, se instalam no canto da mente e com o tempo passam a ser vistos como normais. Você começa a se acostumar com o caos, com a preguiça, com o improviso, e aí vem o perigo. O que antes era exceção vira regra, e a vida vai se tornando uma repetição de escolhas que enfraquecem seu foco, sua saúde e sua paz de espírito. Estudos mostram que quase metade do que a gente faz no dia é automático, ou seja, não é fruto de escolha consciente, mas de hábito. Isso quer dizer que sua vida, no fundo,
é reflexo direto dos hábitos que você constrói. E se esses hábitos são ruins, a direção que sua vida vai tomar também será. Um pequeno desleixo aqui, outro ali, e de repente você já não se reconhece mais. Parece que vive no piloto automático, só apagando incêndio. Mas tem uma boa notícia. O mesmo caminho que te levou até o problema pode te tirar dele. E tudo começa com consciência. O primeiro passo é identificar o que te puxa para baixo. Quais gatilhos te levam a cair nos mesmos erros? É o tédio, o cansaço, a ansiedade? Descobrir isso é como acender uma lanterna no escuro. Você passa a enxergar o que antes parecia invisível. Depois, troque o hábito ruim por um melhor. Não tente só cortar. O cérebro não lida bem com ausência. Ele precisa de substituição. Por exemplo, se você costuma dormir com o celular na mão, tente deixar um livro ao lado da cama. Se vive beliscando doce, tenha frutas por perto. Se sempre rola o feed sem pensar, preencha esse tempo com algo mais nutritivo para sua mente. A ideia não é virar um monge da noite para o dia, mas começar com o que dá. Marco Aurélio escreveu: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus hábitos. O estoicismo ensina que repetição é formação, e tudo o que você repete você reforça. Por isso escolha hábitos que te puxem para cima. Um bom hábito leva a outro. Quando você cuida da alimentação, tem mais energia para treinar. Quando treina, tem mais disciplina para o trabalho. E quando trabalha com foco, a vida começa a se alinhar. É uma corrente de evolução que começa num simples gesto. É incrível como a gente subestima o impacto que um pequeno hábito tem na nossa rotina. Um botão de soneca apertado de manhã pode parecer só 5 minutinhos a mais, mas vira um efeito dominó que atrasa o café, encavala os compromissos e joga sua manhã no lixo. E esse padrão se repete com tudo. Depois eu lavo, que se torna louça acumulada. Só mais um episódio que rouba o sono. Só hoje que se transforma em meses de autossabotagem. A verdade é que o corpo se acostuma com tudo que você permite. Ele não julga, só se adapta. Se você vive enrolando, ele entende que esse é o novo normal. E reverter isso depois dá trabalho. Por isso é tão importante cortar o mal pela raiz. Começar pequeno, mas com firmeza. Um copo d'água logo, que acorda. Não dito na hora certa. Um passo fora da zona de conforto por dia. É assim que se reconstrói uma rotina que escorregou para o descontrole. E não adianta querer resolver tudo de uma vez. É como tentar desatar vários nós com pressa. Só piora. Um hábito ruim se desmancha com paciência, com estratégia. Dificulte o acesso ao erro e facilite o caminho da nova escolha. Quer parar de pedir delivery? Delete o app e deixe uma refeição pronta na geladeira. Quer ler mais? Deixe o livro na cabeceira pronto para te receber. A lógica é simples. O que está mais fácil de fazer, vence. A mente também precisa de reforço positivo. Cada vez que você consegue vencer um impulso, celebre. Reconheça. Isso gera um efeito psicológico poderoso. Você começa a confiar mais em si. E quando essa confiança cresce, você para de depender da motivação dos outros. Você cria sua própria força. Aí sim começa a verdadeira transformação. Não é barulhenta, não vem com aplausos, mas muda tudo por dentro. Se tem um segredo para vencer os maus hábitos, é entender que o poder está em repetir o certo, até que o certo vire automático. Não adianta acertar num dia e se sabotar nos outros. É o conjunto das repetições que molda quem você é. E isso vale para qualquer área da sua vida: emocional, financeira, física, espiritual. Pequenas vitórias diárias constroem uma vida que vale a pena ser vivida. O estoicismo tem uma visão muito clara sobre isso. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Dominar seus hábitos é assumir o comando. É você quem decide se a vida vai ser empurrada ou guiada. E essa decisão se renova a cada manhã, a cada escolha, a cada sim e não que você dá ao longo do dia. Porque, no fundo, a vida que você leva é a soma das pequenas coisas que você repete. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas cada pequeno hábito seu, bom ou ruim, está moldando silenciosamente o futuro que te espera.
É como uma estrada sendo construída pedra por pedra, mesmo nos dias em que você acha que não está indo a lugar nenhum. A diferença entre alguém que alcança o que deseja e outro que vive patinando não está num momento mágico, mas na repetição disciplinada das escolhas certas, mesmo quando ninguém está vendo. Agora imagina isso. Uma pessoa gasta mais do que ganha todo mês. Usa o cartão de crédito como bengala, dizendo para si mesma que depois resolve. No mês seguinte, repete. E no outro também. Quando percebe, não tem mais controle. Virou refém de uma rotina que ela mesma construiu. Esse é o poder destrutivo de um mau hábito. Ele se disfarça de exceção, se esconde no cansaço e depois vira rotina. E quando vira rotina, ele dita as regras da sua vida. Só que o contrário também acontece. Um bom hábito, por mais simples que pareça, pode gerar um efeito dominó absurdo. Comer melhor melhora o sono. Dormir melhor aumenta a sua energia. Com mais energia, você rende mais no trabalho. Rendendo mais, se sente útil. Se sentindo útil, sua autoestima cresce. E tudo isso começou com uma escolha. Trocar o refrigerante por água. É como empurrar a primeira peça do dominó e ver todo o resto cair em sequência. Por isso, pare de esperar por grandes mudanças. O que você faz todo dia importa mais do que o que você faz de vez em quando. A mudança real não acontece num salto, mas num passo firme, repetido 1000 vezes. Quem espera pelo momento perfeito para começar, nunca começa. E a vida vai passando, levando junto os sonhos, os planos, a energia que poderia estar transformando, tudo se fosse bem usada. Se pergunte hoje, quais hábitos estão construindo o meu amanhã? Essa pergunta tem poder. Ela te obriga a sair do automático, te puxa de volta para a consciência, porque no fim das contas, a vida não te cobra por intenção. Ela te devolve o que você repete. E isso é libertador quando você entende que pode mudar qualquer coisa, começando do pequeno. O detalhe vira estrutura. A filosofia estoica martela essa ideia com força. O que está sob seu controle é o que mais importa. Seus hábitos estão sob seu controle. E tudo que está sob seu controle é sua responsabilidade. Sêneca nos lembra que a vida é longa se soubermos usá-la bem. Usar bem é investir tempo no que te faz crescer. É cultivar hábitos que te fortalecem. É transformar rotina em caminho de evolução. E tudo isso começa por você, hoje. Quando a gente olha para a vida de quem conseguiu mudar de verdade, é fácil achar que foi sorte, talento ou algum segredo especial. Mas quase sempre, a resposta é bem menos glamurosa. Consistência. Não. Foi a força de um dia incrível, mas a decisão firme de não desistir nos dias normais. Enquanto uns esperavam motivação, eles estavam fazendo, mesmo sem vontade. É esse tipo de firmeza que muda destinos. Não é sorte, é hábito. Só que tem um detalhe. Construir hábitos exige paciência. E o mundo de hoje não ajuda. A gente vive cercado por promessas de resultados rápidos, soluções mágicas, atalhos brilhantes. Mas tudo que vem rápido demais vai embora na mesma velocidade. Crescimento de verdade é como plantar uma árvore. Você rega, cuida, espera. E os frutos só vêm depois. Não dá para correr com o tempo da colheita. É por isso que tanta gente desiste, porque quer resultado antes do esforço. E quando não vê mudança na primeira semana, acha que não adianta. Mas adianta, sim. Só que você precisa ser teimoso, persistente. É como esculpir uma estátua. Cada golpe na pedra parece pequeno, até que um dia você vê a forma surgir e percebe que nenhuma martelada foi em vão. Quer mudar de vida? Comece observando como você vive agora. Quais hábitos você repete sem nem pensar? Quais comportamentos você desculpa dizendo, é só hoje? Quais padrões te puxam para baixo, mesmo quando você diz que quer subir? Olhar para isso com honestidade dói, mas liberta. Porque quando você enxerga o que te sabota, você também descobre onde pode agir. E lembra, mudar não é abandonar quem você é. Realinhar suas ações com quem você deseja se tornar. É como afiar uma espada. O metal continua o mesmo,
Só fica mais forte, mais preciso, mais preparado. Você não precisa virar outra pessoa. Precisa apenas tirar de si aquilo que te enfraquece. E isso, meu amigo, é possível. Um hábito por vez, Marco Aurélio escreveu que a alma se fortalece resistindo ao conforto. A filosofia estoica não promete vida fácil, mas ensina como ter firmeza para atravessar as dificuldades. Criar bons hábitos é como construir armaduras invisíveis. Eles te protegem quando tudo desanda, te dão chão quando o mundo treme. E fazem você perceber que o poder de mudar nunca esteve lá fora. Sempre esteve na maneira como você escolhe viver, todo santo dia. Tem uma coisa que muita gente não percebe. O modo como você reage aos seus próprios erros molda o que você acredita sobre si mesmo. Se cada tropeço vira um discurso interno do tipo "eu sou um fracasso", sua mente começa a agir como se isso fosse verdade. Agora, se você encara os erros como parte do caminho, como um ajuste de rota, você segue em frente com mais leveza. A forma como você fala com você mesmo tem um peso gigante, e pouca gente presta atenção nisso. Todo hábito ruim começou com uma concessão pequena. Um só hoje, um ninguém tá vendo, um depois eu resolvo. E depois de um tempo, vira parte da rotina, como escovar os dentes. Só que ao contrário de um hábito saudável, esse te desgasta. Te puxa para um ciclo de repetições que não te fazem bem, e quando você vê, passou meses, até anos, vivendo num modo automático que não combina com o que você sonha para si. O segredo é reverter a lógica. Em vez de viver dizendo "eu não consigo parar de fazer isso", mude para "eu tô aprendendo a escolher diferente". É simples, mas poderoso, porque muda o foco da culpa para a ação. Não é negar o erro, é tratá-lo como um professor severo. Cada escorregão te mostra onde pisar com mais firmeza da próxima vez, e isso já é crescer. Outra armadilha perigosa é o vício em se distrair. Tem gente que diz que não tem tempo para mudar, mas passa horas vendo vídeos curtos, respondendo mensagens que não levam a nada, vivendo no automático. Distração virou anestesia. E o pior, quanto mais distraído você fica, menos sente a vida de verdade. É como se tudo passasse embaçado, sem profundidade. Você sorri, mas não se conecta. Vive, mas não se sente vivo. Por isso, vale a pena parar e olhar para sua rotina com olhos sinceros. Quais são os momentos do seu dia que mais te afastam de você? Não é sobre viver em produtividade constante. Isso também cansa. É sobre retomar o controle. Escolher com mais consciência o que entra na sua mente, o que você consome, o que você repete. Porque tudo isso está formando, em silêncio, a pessoa que você está se tornando. O estoicismo ensina que liberdade verdadeira é domínio sobre si, e esse domínio começa nas pequenas coisas, no que você permite, no que você aceita, no que você finge não ver. Sêneca dizia que a maior escravidão é estar preso aos próprios vícios. Por isso, cada vez que você escolhe um hábito que te fortalece, por menor que pareça, você está quebrando uma corrente. E cada corrente quebrada te deixa mais perto de uma vida que faz sentido. Quando você começa a transformar pequenos hábitos, uma coisa interessante acontece. Sua mente muda junto. Aquela voz interna que vivia duvidando, criticando e colocando medo começa a ficar mais silenciosa. No lugar dela, entra uma nova versão de você, mais consciente, mais firme, mais dono de si. Mas essa mudança não vem num estalo. Ela é esculpida dia após dia na repetição de escolhas que antes você deixava passar. E sabe o que mais dificulta esse processo? A comparação. A gente olha a vida dos outros nas redes sociais, vê gente vencendo na vida e sente que está atrasado. Mas o que você vê ali é só a vitrine. Ninguém mostra o bastidor, a bagunça, a dúvida, os dias ruins. E aí você começa a cobrar de si um desempenho que nem é real. Comparação gera ansiedade. Ansiedade gera paralisia. E aí você trava sem saber por onde começar. A saída? Voltar para si. Se desligar um pouco do barulho externo. Não para viver isolado, mas para reconectar com sua essência. Perguntar para si mesmo:
o que eu realmente quero? E o que eu estou fazendo hoje me aproxima disso? Essas perguntas têm força. Elas limpam o caminho, eliminam distrações e te colocam de volta no controle. Não importa onde os outros estão. O que importa é para onde você está indo. A constância vai te levar para lugares que a motivação sozinha nunca conseguiria. Tem dia que você vai querer parar, vai achar que está dando murro em ponta de faca. Mas é nesses dias que a transformação acontece. Porque é ali que você prova para si que não depende de inspiração, mas de decisão. É fácil agir quando está empolgado. Difícil é manter o ritmo no silêncio, na solidão, na dúvida. E é justamente aí que os fortes se destacam. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece escolhendo uma coisa, só uma, e seja fiel a ela. Pode ser acordar no mesmo horário, arrumar a cama, fazer uma refeição melhor, ler 5 páginas de um livro. O que importa não é o tamanho da ação, mas a constância. E a cada vez que você repete, você envia uma mensagem para o seu cérebro. Eu sou capaz. E essa mensagem repetida vira crença. O estoicismo tem um princípio poderoso. Não reclame da carga nos ombros, fortaleça os ombros. Marco Aurélio enfrentou guerras, perdas, traições, e ainda assim escreveu sobre gratidão, serenidade e dever. Ele sabia que a firmeza não vem do mundo lá fora, vem de dentro. E é isso que você constrói quando escolhe hábitos que te honram. Você não apenas melhora a sua rotina, você fortalece quem você é. Às vezes, o que está te travando não é o que você não sabe, é o que você já sabe, mas não pratica. Todo mundo tem aquela lista mental de coisas que precisa mudar, mas vive adiando. E o adiamento vira um hábito invisível, um ciclo que começa com depois eu faço e termina com eu sou assim mesmo. A verdade é que você não precisa de mais informação, precisa de mais atitude. O que transforma não é o saber, é o fazer. Tem gente que espera o momento certo para mudar, mas esse momento nunca chega pronto, embalado num presente. Ele nasce quando você decide agir, mesmo sem se sentir preparado. Quando você entende que começar mal é melhor do que não começar. Porque o aperfeiçoamento só vem com o movimento. É como aprender a nadar. Você só entende de verdade quando entra na água. O resto é teoria. E a teoria, quando vira desculpa, te mantém estagnado. Ficar planejando demais também é uma forma de medo. É como arrumar a mochila infinitamente antes de sair para a viagem. Uma hora você precisa fechar o zíper e ir. Vai com medo mesmo, vai sem saber tudo. Mas vai, porque a ação tem um poder que nenhum plano tem. Ela muda seu estado interno. Você deixa de ser espectador e vira participante da própria história. Não espere aplausos. O começo de qualquer transformação é solitário. Não vai ter plateia, nem curtidas, nem reconhecimento imediato. Vai ter resistência, dúvida, preguiça. Mas também vai ter um momento, lá na frente, em que você vai olhar para trás e dizer: ainda bem que eu comecei. Porque o arrependimento de ter tentado nunca dói tanto quanto o de nunca ter tentado. E isso vale para tudo: saúde, trabalho, relacionamento, rotina. Se você quer mudar de vida, precisa mudar de atitude. E para mudar de atitude, precisa mudar de hábitos. E para mudar de hábitos, precisa mudar a maneira como você pensa. Tudo começa no pensamento. Por isso é tão importante cuidar da mente como se cuida de um jardim. Elimine os pensamentos que te limitam. Regue os que te fortalecem. Escolha bem o que você deixa crescer ali dentro, porque é disso que sua vida será feita. Marco Aurélio escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. O estoicismo nos ensina a começar pelo que está ao nosso alcance. E o que sempre estará ao seu alcance é sua escolha. A escolha de começar, de tentar mais uma vez, de não aceitar ser conduzido pelo acaso, porque enquanto muitos esperam por mudanças externas, o verdadeiro sábio começa a transformação dentro de si, no silêncio, na disciplina, na prática diária do que acredita. É curioso como a gente subestima o que faz em silêncio. Tem gente que só se sente realizado quando os outros estão vendo, quando vem reconhecimento, quando tem aplauso.
Mas o crescimento verdadeiro acontece fora dos holofotes. É quando você escolhe o certo, mesmo sem ninguém por perto. Quando cumpre uma promessa feita só para si. Quando age com integridade, mesmo que ninguém nunca vá saber. É aí que o caráter se constrói, no escuro. A disciplina não nasce da cobrança externa. Ela brota da vontade interna de ser melhor. É você contra você. E isso exige coragem, porque é muito mais fácil ser disciplinado quando alguém está olhando. Difícil é manter a rotina quando o único que te observa é o espelho. Mas esse é o tipo de força que ninguém pode te dar, só você pode cultivar. Ela não grita, não se exibe. Ela sussurra, segue firme mesmo cansado. Só que para isso, você precisa se tornar um guardião da sua rotina. É como vigiar uma fortaleza. Se você relaxa, o inimigo entra. E esse inimigo pode ser um velho hábito, uma distração nova, ou uma desculpa confortável. Por isso comece a tratar sua rotina como sagrada, não como uma prisão, mas como um caminho pavimentado rumo à vida que você quer. Cada passo conta, mesmo os pequenos, principalmente os pequenos. Tem dias em que tudo vai parecer um peso. A cama vai te puxar como um imã. A mente vai sussurrar, só hoje descansa. Mas aí você lembra, não é sobre ser perfeito, é sobre ser firme. Nem sempre você vai fazer o melhor, mas pode sempre fazer o possível. E o possível feito com constância constrói o impossível com o tempo. Essa é a mágica da disciplina. Se olhe com mais carinho e responsabilidade. Reconheça seus avanços, mesmo os discretos. Se perdoe pelas quedas, mas não abrace o erro como identidade. Você é mais do que seus tropeços. Você é a soma dos passos que escolhe dar depois deles. E cada vez que você escolhe seguir em frente, mesmo sem vontade, você treina a mente para confiar em você. E quando essa confiança nasce, ela muda tudo. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não consegue comandar a si mesmo. A filosofia estoica é um lembrete constante de que o poder real começa no controle interno. Não importa o que acontece fora. O que define sua grandeza é como você reage. E reagir com firmeza, com constância, com propósito, mesmo sem plateia, mesmo cansado, é a prova silenciosa de que você está no caminho certo. A vitória já começou. Ela só ainda não foi anunciada. Chega um momento em que você para de procurar respostas lá fora e começa a olhar para dentro. E esse é o ponto de virada. Porque você entende que o mundo pode continuar do jeito que for, barulhento, apressado, caótico, mas o que vai determinar sua paz é o que acontece dentro da sua mente. E para cultivar essa paz, você precisa de silêncio, de foco, de presença. Precisa se blindar contra tudo aquilo que rouba sua atenção e enfraquece sua energia. Viver sozinho, no fundo, é um espelho da sua relação com você mesmo. É ali, no silêncio da casa, na ausência de testemunhas, que você descobre quem realmente é. E é nesse espaço que os bons hábitos florescem, ou os maus hábitos dominam. Por isso a pergunta não é como está a minha vida, mas sim, como estou cuidando de mim na vida que tenho. A resposta está nos detalhes. O que você come, como você dorme, como você fala consigo mesmo, o que você repete sem pensar. Cada pequena escolha é um voto na direção de quem você quer se tornar. E ninguém vai dar esse voto por você. Ninguém vai viver no seu lugar. Ninguém vai acordar por você, se alimentar por você, treinar por você, estudar por você. A vida é sua, e tudo que você espera que melhore precisa primeiro melhorar dentro de você. Não com mágica, com ação, com responsabilidade, com constância, com presença. Tem gente que acha que viver sozinho é sinal de solidão, mas a verdade é que pode ser a maior chance de autoconstrução da sua história. É quando você tem a chance de ouvir sua própria voz sem interferência, de moldar seus dias como quiser, de se tornar a pessoa que você mesmo admira. Mas isso só acontece quando você assume as rédeas, quando para de se sabotar e começa a se fortalecer. Mudança que você procura não está em grandes eventos. Ela está no jeito como você lida com as manhãs, com as escolhas que ninguém vê,
com os momentos de dúvida em que você decide continuar mesmo sem aplausos. É nesse cotidiano aparentemente comum que a verdadeira transformação acontece. E ela é lenta, mas é real. É invisível, mas sólida. E o mais bonito, ela é sua. O estoicismo nos convida a sermos fortes, mas não duros, a termos disciplina, mas também compaixão por nós mesmos. Como dizia Sêneca, não é porque o caminho é longo que devemos desistir. É justamente por ser longo que precisamos começar agora. A sua vida já está acontecendo, e tudo o que você repete com coragem e consciência está, nesse exato momento, moldando quem você será daqui a um tempo. Que seja alguém que você se orgulhe de ter construído. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar melhor os desafios e as forças de viver sozinho, não guarda isso só para você. Curta, compartilhe com quem também está nessa caminhada e aproveita para explorar a nossa playlist Viver Sozinho, aqui do Estoicismo Racional. Lá tem outros vídeos que vão te ajudar a transformar a solitude em autodomínio e liberdade interior. Você não está sozinho nessa jornada, só está mais perto de si mesmo.